Fiz o que eu considero o melhor vídeo de Enem até agora. Chegando perto do Enem, todo mundo fica meio desesperado, sem saber o que estudar. Então eu peguei quase 2.000 questões, analisei uma por uma pessoalmente, usei minhas férias para fazer isso. E durante o processo, eu criei esse ranking novo, atualizado, a gente tinha do ano passado, e descobri uns segredos, coisas que não são óbvias, a maioria das coisas que muita gente não sabe, que é como se fosse um raio-x do Enem. O que realmente cai, o que realmente é mais importante, o que é menos importante para cada área. Então minha recomendação é que você preste bastante atenção nesse vídeo, faz as suas anotações, que isso vai ser um norte até o Enem do que é mais importante. E para fazer o vídeo eu tive que montar esse material completo, né, com o ranking e com os segredos que eu fui achando. O material vai ficar disponível por uma semana para o Lumber Club e vai ficar lá no Lumber Plus quando a pessoa entrar. Mas quem não quer se tornar membro pode tirar foto mesmo pelo celular enquanto estiver assistindo o vídeo ou fazer as anotações. E como ninguém gosta de ir para uma aula e perder um tempão e sair da aula sem saber nada, minha proposta para esse vídeo é assim. Talvez fique um pouco longo, mas você vai aprender muita coisa. Você vai aprender só nesse vídeo mais do que umas 20 aulas durante o ano. Não o conteúdo em si, mas a parte de metacognição, você vai ficar ciente do que realmente caiu no Enem. E com essas informações vai poder tomar as melhores decisões até a prova do que você deve priorizar. Então vamos começar por linguagens. Vai ter cerca de umas 5 segredos por área do conhecimento, um pouco menos. Ao todo são 27 descobertas que eu fiz. E eu coloquei meio que numa ordem do que eu acho que é mais crítico você ficar ciente. Mas todo vídeo é importante, todas as áreas são importantes, né? Mas vamos começar aqui por linguagens. Linguagem sempre tem esse debate. É uma prova de interpretação, não é? Se é de interpretação, quanto que é de interpretação? Se tem algo que eu posso ler para melhorar na interpretação? E dá para fazer as contas, para você ter um pouco mais de ciência do que é importante. Então assim, a prova de linguagens, ela é de interpretação. Você precisa interpretar todas as questões para responder. Mas algumas das questões são puramente de interpretação. O que isso significa? Que você não precisa ter lido nenhuma teoria para responder. Por exemplo, você não precisa saber gramática, não precisa saber literatura, não precisa saber artes, mas que você precisa ser um bom interpretador. Você precisa ser capaz de ler um texto e identificar o que é cobrado. O número exato, então, que é a primeira descoberta, de o tanto de questões que são puramente de interpretação, ou seja, é só interpretar e descobrir a resposta, você não precisa saber nada antes disso, é 36%, o que é um número bem grande. A cada 10 questões, cerca de 3 ou 4 vão ser puramente de interpretação, o que é um número bem grande, cada 3 questões, uma vai ser assim. Agora uma informação bem mais valiosa que a primeira descoberta é a segunda descoberta, que trata de analisar esses 36%, que assuntos que caem nesses assuntos para você interpretar. E tem um padrão também, os assuntos se repetem. Então tem como você se preparar para a prova e treinar sua interpretação já lendo textos relacionados a esses assuntos. Então, os assuntos principais são, o primeiro deles, globalização e tecnologia, que é 13% da prova de linguagens, sem considerar a língua estrangeira, que não está nessa análise que eu fiz. O segundo assunto é sempre relacionado à saúde, educação física, também 13%, ou seja, a cada 10 questões de linguagens, sem língua estrangeira, uma questão vai ser relacionada à educação física, outra questão vai ser relacionada à globalização e tecnologia. Então já é uma boa parte da prova, já dá 26% da sua prova é puramente interpretação desses dois temas. E os outros 10%, para dar os 36%, varia um pouco mais, mas também tem um padrãozinho. A gente vai falar de preconceito, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de violência contra a mulher, a gente vai falar de direitos humanos. Então esse bolo de assuntos é algo que se repete todo ano, num percentual gigantesco da sua prova. É 1/3 da prova de linguagens. E essa parte da prova não adianta você saber teoria. Você tem que ser um bom interpretador. E é por isso que eu falo, comece a ler textos relevantes diariamente até o Enem. É muita coisa que é só interpretação. Mesmo nas questões que não são puramente interpretação, você também tem que ser um bom interpretador para conseguir responder. Então isso é o mais importante. Essas são as duas primeiras descobertas. Vamos para a terceira. Já te falei de 36%. O que é esse outro resto? A terceira descoberta, que a gente meio que já sabia, mas não tão numericamente quanto eu estou te falando agora, é que artes e análise de poema também são muito importantes. Artes é mais de 10%, análise de poema é quase 10%. Então a gente já está falando de, eu te falei que 1/3 é puramente interpretação, mas 1/10 artes, 1/10 poema. Já é mais de metade da prova. E esses gráficos aqui vão aparecer durante o vídeo inteiro. Esses são os de linguagem, mas eu fiz para todas as matérias, né? Fiz para matemática, para biologia, para história. E esse é o ranking baseado nos blocos que você tem que estudar do meu cronograma. Eu peguei cada bloco, contabilizei certinho e criei esse gráfico. Quantas questões caiu
nas últimas provas, quantas questões caíram nas últimas provas, para cada um dos blocos e ordenei. A parte de cima são os que mais caíram, e ó, aqui você consegue ver como artes e poema estão muito bem classificados. Então vamos para a quarta descoberta, que também é muito crítica, e é por isso que eu queria começar com linguagens, que é o seguinte: gramática e literatura no Enem, na prova de linguagens, cai muito pouco. Somando tudo de literatura com tudo de gramática, dá cerca de 10% da sua prova. Ou seja, você pega a questão de interpretação e só um dos temas, como por exemplo tecnologia e globalização, já cai mais no Enem do que tudo de gramática e literatura junto. Então se você tem um cronograma que provavelmente foi baseado num cronograma da FUVEST, que esses assuntos são mais importantes, e está gastando, sei lá, 80% do seu ano para ver gramática, para ver análise sintática, para ver arcadismo, para ver classicismo, para ver qualquer assunto relacionado à literatura e gramática, você está cometendo um grande erro de energia, porque isso só vai te dar no máximo 10% da sua nota de linguagens. Para redação, é outra história. A gramática é muito mais importante, já vale bem mais, não dá para você escrever uma redação sem saber gramática. Mas para a prova de linguagens, o que eu te falei até agora é muito mais importante. Arte sozinho vale o mesmo tanto que tudo de literatura e gramática. Análise de poema sozinho vale mais que tudo de literatura e gramática. Então não dá para você ficar estudando só gramática e literatura e esperar que vai bem em linguagem. Por isso que tanta gente fala que não dá para ir bem em linguagens, porque está estudando errado. Porque a prova de linguagens é o que eu estou te falando até agora. 36% puramente interpretação, 10% poema, 10% artes. Então vamos para a quinta descoberta, que é o que é esse resto, né? Eu falei cerca de 60%, pouco mais, 66%. O resto é o que a gente chama de linguística textual. Saber analisar um texto de um ponto de vista mais científico, da linguística. Como faz um texto, do que ele é formado. E aí entram os outros blocos que estão no meu cronograma. Quem segue meu cronograma tá ok, tá coberto isso. Que são esses blocos aqui: gênero textual, tipo textual, elemento de comunicação, tudo relacionado à comunicação, texto utilitário, formal, informal. Então é argumentação, progressão temática. Então coisas relacionadas ao desenvolvimento do texto, de como escrever um texto, você vai usar para analisar um texto e retirar esses elementos do texto. E aí cobram isso. Por isso que eu falo em outros vídeos que você precisa ter uma linguagem um pouco mais técnica para a prova de linguagens para conseguir responder as questões. Porque você precisa saber de antemão o que é um gênero textual, um tipo textual, um elemento da comunicação, uma função da linguagem, progressão temática, entende? Isso é grande parte da prova também. Se você não sabe trabalhar com esses termos, você não vai nem entender o que é perguntado na questão. Então tá aqui no ranking, tá selecionado bloco por bloco, e aí para saber quais tópicos especificamente estão dentro de cada um desses blocos, você tem que olhar no cronograma anual, que tá tudo bem destrinchado para você, e bem detalhado, né? Aqui tá só o nome do bloco, mas você tem uma ideia do que tem dentro desse bloco já. E aí, para acabar essa parte de linguagens, a gente vai para a última descoberta aqui de linguagens, a sexta descoberta. Se você for escolher assim, uma teoria só de linguagens, qual que é a mais importante? Porque eu te falei outros blocos, mas são blocos mais amplos, né? Aqui, se você for pegar o bloco gênero textual e tipo textual, sozinho já dá 10% da prova. E por que é importante você entender isso? Que é uma matéria tão pequena, é uma matéria que você consegue ler em 1 hora e meia e aprender a teoria, é tão curtinho e vale 10% da prova. Então é uma teoria que você não pode de jeito nenhum para a prova sem estudar, né? Dá para você estudar 2 dias antes da prova. É pequeno e cai muito. A cada 10 questões, uma é de gênero textual ou tipo textual. Então você tem que estudar essa teoria, não tem jeito. E é por isso que eu estou usando esses gráficos. Os blocos de cima caem muito, você tem que estudar mais que os de baixo. E você não pode ir para a prova sem dominar os de cima, porque eles caem muito na prova. Então é isso, acabamos as descobertas para linguagens, vamos para a próxima matéria. E aqui eu quero falar de biologia, porque eu acho que tem muita coisa a ser falada também, que é uma matéria que algumas pessoas têm dificuldade, e talvez se você tiver um norte do que estudar, melhore a sua dificuldade, você consiga ver o máximo possível até o Enem. E eu sempre vou começar falando da matéria colocando o ranking, e depois eu vou fazer as descobertas baseado nesse ranking, né, que é como se fosse uma análise mais fina do que é importante, o que pode dar uma sacada para você mudar seu estudo, priorizar algumas coisas ou outras. E aí vamos para a próxima descoberta, que é a seguinte: o que você precisa saber, o que é mais importante para a biologia. Biologia tem vários blocos, é difícil filtrar, né? O que é mais importante, o que é menos importante, e não dá para você pegar 1 ou 2 blocos e falar, nossa, cai tudo isso. Não é um gráfico tão doido quanto o de linguagens. Porém, se você separar os blocos em temas,
você vai ver que tem 3 temas que são responsáveis por metade da prova de biologia. Botânica, genética e ecologia caem demais no Enem. Claro que você tem que estudar todos os tópicos dentro de cada um desses temas. Mas se você chegar dominando esses 3 temas no dia da prova, metade da prova você vai ter uma segurança boa para responder, vai ter tranquilidade, vai olhar e falar, eu sei do que isso se trata. 3 temas. Não são temas pequenos, mas você tem um desafio alcançável. Dominar esse assunto. São 3 temas que você não pode ir para sua prova sem saber, porque são metade da prova, não tem como você pular eles ou deixar de lado. E aí vamos para a próxima descoberta, que seria o extremo oposto, o que cai pouco em biologia. E aqui eu coloquei alguns dos blocos que estão no meu cronograma que caem pouco. E é bom você ter ciência, porque alguns desses blocos são imensos. E por que eu estou colocando aqui? Não é para você abandonar isso porque cai pouco, porque cada questão no Enem pode mudar a sua aprovação ou não. Então você tem que estudar tudo. Mas você não pode gastar muito tempo em um tópico pequeno. Você tem que fazer um estudo mais enxuto, mais focado. Talvez ler a apostila de cursinho, que é mais resumido, ou ler resumo mesmo, em vez de assistir um monte de aula a respeito. Não dá para você ficar pegando o seu tempo de ecologia e gastar nesses tópicos. Não pode ter o mesmo valor, entende? Você precisa priorizar assim, ó, a ecologia cai muito, eu vou estudar vários dias. Isso aqui cai pouco, eu vou estudar rapidinho e ver o que é mais importante. Tem aqui, ó, invertebrados e sistema nervoso. Esses são tópicos que são grandes. Invertebrados é gigante, é um monte de filo. E você tem que saber cada característica de cada filo, você tem que saber um exemplo de cada filo, tem que saber a mudança de um filo para outro. Talvez seja o caso de você estudar vendo tabelas, vendo resumo, em vez de assistir uma aula para cada filo. Porque se você assistir uma aula para cada filo, você vai gastar, sei lá, 10 horas. E aí você tem que ver ecologia, que vale infinitamente mais que isso. Não tem como você usar o mesmo tempo para os dois, sendo que vale muito mais um e muito menos o outro. Então é bom você saber dessas coisas, por isso que eu falo que metacognição é tão importante, porque você não precisa ir dormir preocupado se você está sabendo pouco desse assunto. O que você tem mais ferramentas para tomar as decisões do que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer. Se você deixar de fazer, eu recomendo que você tente fazer tudo. Cada ponto é importante. Mas se você tem que deixar de fazer algo porque você tem pouco tempo, porque você trabalha, porque você tem filho, não sei. Se você não consegue ver tudo, deixa de lado o que não cai, né? E aí então vamos para minha próxima dica aqui, próxima descoberta, que na verdade você vai usar em todas as matérias. Que é meio que para responder essa lógica criada na última descoberta. Então, como que eu estudo que cai pouco? Eu tenho aqui uma sugestão para você. Vai ver lá no ranking, que é lá embaixo do ranking, que quase não cai. Você não vai poder gastar horas assistindo aula. E aí eu sugiro que você faça um estudo bem específico. Vai atrás de pontos-chave, do que é importante e o que não é importante. Vai atrás de resumos, vai atrás de tabela, estuda por questão. Entende? Não é mais um estudo assim, vou ver tudo que dá desse assunto. Não, vai naquilo que é importante. E aí você desenvolve o seu jeito de estudar rapidamente os assuntos. Vê para você o que funciona. Tem gente que usa aqueles cards, tem gente que usa aplicativo de memorização. Eu sou uma pessoa visual, eu adoro tabelas, você consegue ver as diferenças. Para invertebrados, você tem que saber as diferenças entre um filo e outro. Tabela é muito útil. Mas eu acho que mais importante que isso é você ter um jeito seu. Sempre que eu me deparar com um bloco que cai pouquíssimo, qual vai ser meu jeito rápido de estudar? Qual vai ser minha abordagem? Se um tópico quase não cai, se estuda rapidamente. Se um tópico é responsável por 10% da prova, aí você faz tudo que der para fazer daquele tópico. E aí compensa fazer. Porque são várias questões na prova. 10% de linguagens, por exemplo, é 4 questões de uma prova. 4 questões de um mesmo assunto, que seria os gêneros textuais e tipos textuais, é muita coisa. Aí você gasta um tempão, aí você faz resumo, vê videoaula, vê resumo, vê apostila, porque vale a pena. Agora um assunto que é 1% da prova de biologia, que é 1/3 de natureza, você tem que ter um plano seu, como que eu vou estudar esses assuntos que caem pouco. Então essa descoberta, que é mais uma dica do que descoberta, é importante. Pensa a respeito disso. Qual que é o seu planinho quando isso acontecer? Você precisa ter planinho para tudo. É assim que você vai aumentar a sua nota. Tendo vários planinhos, cada um te dá um pouquinho mais de nota. E aí vamos para mais uma descoberta, que é o que eu vou chamar aqui de tópico secreto. Tem vários tópicos secretos do Enem. O que eu chamo de tópico secreto? É um tópico assim que cai no Enem com uma frequência razoável, mas que não dão aula em cursinho ou escola. Porque nunca separaram essas questões em um mesmo tema. E eu separei. Então tem um tópico que eu estou chamando aqui de farmacologia,
e eu coloquei esse nome, que são, assim, como o remédio funciona no seu organismo, tratamento de doença, tem caído muita coisa de câncer no Enem. Então eu coloquei, quem tem meu cronograma já tem isso lá. E aqui, por exemplo, eu coloquei uns termos que caíram no Enem e eu coloquei aqui para você, como eu te falei de linguagens, que você precisa conhecer o jargão da prova, biologia também tem um jargão, em especial de farmacologia, que é um tópico que, por exemplo, cai mais que invertebrado. E você tem 1 milhão de aulas de invertebrado no cursinho e nenhum de farmacologia. E os termos aqui, ó, dose letal, que você já pode até ter ouvido falar, mas você nunca estudou para chegar no Enem mais confiante, mortalidade, metabolismo de fármaco, absorção de fármaco. Então tem um monte de coisinha que é pequena, que você precisa saber mais o conceito, não é para você fazer um estudo super doido e decorar tudo, não é para você, como se estivesse na faculdade, é para o vestibular, mas que ao se deparar com essas palavras, você precisa ter um jogo de cintura, assim. Você já leu alguma vez na vida elas? Facilita muito. Então eu gosto desse tópico porque cai. Coloquei aqui 2 questões que caíram para você ver como não é invenção minha. Isso foi estudo que eu fiz em cima da prova. Tudo que eu estou falando aqui, nada é minha opinião. Tudo é baseado nos últimos Enems, todos os Enems de 2017 até agora, e deu quase 2.000 questões, porque eu usei também o PPL, o digital, então é muita questão, né? São quase 3 provas por ano, então é muita questão. Mas é isso, e aqui a gente acaba a biologia e vamos pro ranking de matemática, que também é crítico, porque eu acho que tem muita mudança do que as pessoas acham e do que realmente é. Então eu vou colocar o ranking sempre no começo e depois já vou para a descoberta. E essa área é extremamente crítica. Toda área é crítica, né? Porque você precisa saber quase tudo se você quer um curso difícil. Mas essa eu acho que é diferente das outras. É o que eu teria recomendações de como estudar mais diferente do que qualquer outra área ou matéria. A primeira coisa que você tem que notar é que matemática é difícil, tem muita gente que tem dificuldade, parece ser algo que você nunca vai melhorar, mas em termos de quantidade de teoria que você precisa saber para o Enem, ela é pequena, são poucos blocos, não é muito bloco. A parte difícil é você aprender a usar essa teoria. É uma coisa mais técnica, de saber fazer questão. A teoria em si é um bocado de fórmulas e não é tanto. Todas as fórmulas que caem no Enem de matemática dá para você pôr na frente de uma folha. Só em uma folha você consegue pôr todas as fórmulas de matemática que podem cair no Enem. Não é grande. Eu sei que matemática é assustador. Eu sei que é difícil. Eu sei que muita gente tem trauma de matemática. Mas é pouca teoria. A parte difícil é a parte de pôr essa teoria em prática. Por isso que ela é tão diferente das outras, na minha opinião. E matemática também vale muito, né? Que você pode tirar quase 1.000 no Enem em matemática, o que aumenta bem sua nota se for bem. Então tem o ranking. Primeira descoberta. Tem um bloco que é 15% da prova de matemática. Esse bloco é o de porcentagem e conversão de unidades, conversão em geral. Pode ser conversão de, sei lá, metro para decímetro, litro para decímetro cúbico, pode ser de moeda também, real para dólar, e porcentagem. Porcentagem sendo o mais importante, e às vezes você tem que entender o que o exercício está falando. Aqui também entra um pouco de interpretação, mas é um assunto que não tem uma fórmula. É muito mais entender o que o exercício foi cobrado. Não tem teoria, praticamente não tem teoria de porcentagem. É você entender o que é porcentagem. E é 15% da prova de matemática. Isso é uma quantidade absurda. São cerca de 6 questões de um único assunto, porcentagem. Então, qual que é a minha recomendação? Treine muito porcentagem. Você tem que treinar o ano inteiro porcentagem. Vai cair um monte de questão de porcentagem. Você não tem desculpa para não chegar na prova dominando porcentagem e conversão. E eu vou até dar uma dica de como melhorar nisso, né? Mas não é o vídeo para isso, mas só para rapidamente. Você precisa saber de cabeça como transformar porcentagem em fração, pelo menos as que dão uma fração bem exatinha, assim. Por exemplo, que meio é 50%. Se você faz essa troca rápido, é muito mais rápido você fazer as contas. Porque você vai usar o jeito que é melhor. Em vez de multiplicar por 0,5, você multiplica por meio, que é só dividir por 2, é ridículo. Então, algumas das frações e qual a porcentagem relacionada a essa fração, você precisa saber de cabeça. Meio, um quarto, um oitavo, um terço. E saber o caminho de volta também. Você tem a porcentagem, quanto que ela vira de fração, e tem a fração, quanto que ela vira de porcentagem. E aí, se tiver um exercício que você tem várias divisões e multiplicações, você consegue cortar só fazendo essa troca, porque às vezes você acha um parecido, já consegue cortar, achar a conta mais fácil. Então vamos para a próxima descoberta. Na mesma linha da descoberta anterior, tem 3 blocos fáceis, que é com pouca teoria, que você pode ver rapidinho,
que já equivalem a 1/3 da prova de matemática. A cada 3 questões, uma questão vai ser ou de porcentagem e conversão, ou de círculo e projeção, ou de estatística básica. Então, olha que fácil. Vamos supor que você está desesperado para a prova, tem uma semana para estudar. Tem só 3 assuntos que nem tem fórmula, só círculo que tem algumas fórmulas, são, sei lá, 3 fórmulas que você precisa saber, que são fáceis de se aprender, são fáceis de fazer as questões, que você consegue já ver 1/3 da prova. Você entende o poder disso, dessa informação? Como te dá uma tranquilidade e como você pode tomar decisões do que estudar? Então vamos para a próxima descoberta. Na mesma linha, olha só, você tem apenas 16 blocos que equivalem a 90% da prova de matemática. Por que eu estou te falando isso de matemática? De novo, a teoria de matemática é pequena. Para quem conhece a teoria, eu, por exemplo, já conheço essa teoria. Para quem conhece a teoria e está mais fazendo revisão, eu consigo ver em poucas horas esses 16 assuntos. Eu consigo ver toda a teoria em poucas horas. E aí o que eu vou fazer com todo o tempo livre que eu tenho? Treinar. E isso me leva à próxima descoberta, que aí é uma dica também. Do mesmo jeito que eu falei para você linguagens, você tem que ler todo dia para saber a interpretação, porque é isso que cai no Enem. Para matemática, você precisa treinar muito. Para matemática, faz sentido aquele estudo por questões. Eu não sou ultra fã de estudo por questões. Eu acho que tem como estudar por questões, se você souber como fazer. Eu sou fã de fazer teoria e questão, teoria e questão. Mas matemática, como tem pouca teoria, você tem que só ficar fazendo um monte de questão. Porque a teoria é basicamente você dar uma olhada no livro e relembrar como calcula aquilo. É pouca teoria. Então você vai fazer a teoria rapidinho, vai treinar. E aí você vai ficar bom em matemática na força bruta. Tanto que você vai treinar aquilo. Então, não sei se isso te ajudou ou não. Para quem vai fazer revisão, eu tenho certeza que essa informação ajuda muito. Porque é rápido fazer revisão de matemática. Porque o que importa para matemática não é você decorar tudo, é mais você saber fazer as questões automaticamente. Mas se você pôr nisso na cabeça, tenho dificuldade nesse assunto. Vai lá ver a teoria e fica fazendo questão até você falar, cara, eu acho que agora eu sou bom nesse bloco aqui. E aí você passa para outro. Daqui uns dias você volta nesse bloco só para saber se você não esqueceu. Mas é esse o jeito de você evoluir em matemática, é assim que você vai tirar um notão. Então esse pessoal que gabarita matemática, eu fiz um 44 uma vez, eu já tirei mais de 900 em matemática, errei uma questão no ano. Quem chega nesse nível já fez tanta questão que quando você vai no Enem, você bate o olho na questão, você nem leu, você já sabe fazer, você já sabe do que se trata. Porque as questões se repetem no Enem. Então é isso para matemática. Tem só mais uma descoberta aqui de matemática que acho que vale a pena te falar, até para tranquilizar umas pessoas que ficam meio desesperadas. Os tópicos tem alguns tópicos difíceis que caem no Enem, bem difíceis, tá? Então, sei lá, às vezes logaritmo pode ser muito difícil, análise combinatória pode ser muito difícil, isso cai no Enem, tem que estudar. Mas tem uns tópicos ultra difíceis que não caem no Enem, pelo menos não caíram nos últimos 11 Enems. E aí a gente está falando aqui de número complexo, a gente está falando de inequação de segundo grau, sabe aquele varalzinho que é o inferno fazer? Questão complexa de matriz não cai. No geral, se cai matriz, eles ensinam no próprio exercício a você calcular o determinante de uma matriz pequenininha. Polinômio, e aqui vai ser polêmico, porque tinha questão no ano passado que dava para fazer com polinômio, mas não precisava de polinômio, dava para resolver com equação de segundo grau. Então não é assunto para você perder seu sono. Tem assunto difícil que você vai ter que enfrentar, mas os assuntos mais difíceis e mais estranhos, eles estão fora do Enem. Eu coloquei essa listinha para ajudar e tranquilizar você. Existe uma chance remota de o Enem começar a cobrar isso do nada. Eu não acho que vai fazer agora, talvez no novo Enem, mas se acontecer isso vai ser uma questão. Mesmo assim você ainda pode fazer 44 de 45. Então não se preocupa com isso. Claro que assim, se você tem tempo de sobra e já é um expert em matemática, aí você vai e estuda essas coisas. Mas não é isso que vai fazer você passar em medicina. O que vai fazer você passar em medicina é, no geral, esses 90% que eu te falei. Estudar o cronograma direitinho e treinar muito. Então bora para a próxima matéria, porque já está ficando longo o vídeo, vou tentar acelerar. Vamos para Geografia e Sociologia, que no meu cronograma ficam juntos, e eu já vou explicar por quê, vai ficar claro. Coloco como se fosse uma matéria só para você estudar por semana. E aí, primeira descoberta. Tem 2 assuntos que sozinhos dão 1/4 da prova de Geografia e Sociologia junto. Esses assuntos são agricultura e ecologia. Ecologia agora de um ponto de vista de geografia, né? Preservação do meio ambiente, impacto ambiental. E agricultura também se abre em outros blocos. Aí tem agricultura moderna, tem solo, sistema de agricultura. Mas tudo dentro desse tema, desses 2 temas, que se você dominar esses 2,
já é um quarto da prova, o que é muita coisa também, né? São várias questões. E aqui seria um quarto da prova de Geografia/Sociologia, que é equivalente à metade da prova de Humanas. Então é muita coisa. Um quarto seria um oitavo da prova de Humanas. Então você vai ter cerca de 5 questões, pelo menos, só desses dois assuntos, em uma provinha só do Enem. E aqui também dá para fazer um esquema parecido com o de matemática, que tem uma grande parte da prova, 65% da prova, em apenas 10 blocos. Ou seja, na emergência, tem como você fazer uma revisão rápida. Uma revisão de 10 blocos te dá 65% da nota. E aqui eu não vou ler bloco por bloco, você tira uma foto, depois você amplia, ou vira membro do canal e pega o material, você pode ler direitinho também. E aí você dá uma lida, mas dá para você fazer um estudo enxuto e muito eficiente. Muita gente do meu canal fez isso ano passado, de fazer um estudo enxuto e eficiente bem perto do Enem e conseguiu passar, porque funciona. Porque como você pode ver por esses gráficos, os assuntos que caem muito são poucos. Apesar de a matéria ser quase infinita, são poucos os assuntos que te dão uma grande parte da prova. Então tem como você fazer um estudo mais prático. De novo, minha recomendação é que você estude tudo, mas eu entendo que essa é uma recomendação em teoria boa, na prática péssima, porque quase ninguém tem o dia inteiro para estudar um ano inteiro. As pessoas trabalham, as pessoas têm atividades, então você precisa ter, assim, você precisa conhecer toda a matéria para você poder ter a chance de estudar tudo, mas você precisa saber os atalhos para saber grande parte em pouco tempo também. As duas coisas coexistem, as duas coisas são importantes, até para quando você for fazer revisão, você tem um jeito mais prático de fazer. E para quem for virar membro, ou já é membro, só para deixar bem claro, Lumber Club eu vou dar por uma semana só esse material, Lumber Plus vai ficar lá no drive do Lumber Plus. Por que isso? Porque foi um material muito difícil para fazer, extremamente valioso, e dá para você pegar de graça se você ficar tirando print do celular, né? Então vai ser dessa forma dessa vez. E agora eu vou tentar deixar claro o porquê que eu gosto muito de deixar Geografia e Sociologia junto. Não é o que os cursinhos fazem, é o que eu faço, é o que eu acho bem superior. E a explicação vem agora por meio de dados. Primeiro, Sociologia clássica cai muito pouco. Sabe aquela coisa lá de Durkheim, Comte, Weber? Isso cai pouco, pouquíssimas questões do Enem caem sobre isso. A parte de sociologia que cai mais no Enem são coisas mais da atualidade, conceitos que você tem que conhecer de hoje em dia, do tipo construção social, apropriação cultural, e são temas relacionados a outros temas que caem em geografia. Você estuda junto, não é separável. Então uma das descobertas é sociologia clássica cai pouco. Estou colocando aqui para você ver a estatística. Então cai pouco, não faz sentido você ter uma matéria inteira para ver isso se cai tão pouco. Por outro lado, tem outros assuntos que eu coloquei aqui destacado, que são de sociologia e geografia juntos, que você precisa dominar, você precisa ter lido a respeito, precisa conhecer os conceitos. E esses sim, você precisa gastar mais tempo, são mais importantes, estão em cima do gráfico, então caem bem mais. E aí tem a ver com urbanização, os problemas relacionados à urbanização. Por exemplo, o uso do espaço público, saber coisas a respeito de preconceito, problemas que surgem de se viver em sociedade, ainda mais uma sociedade que nem a nossa, que tudo é efêmero. Então, pós-modernidade é um tema que cai muito. Então, você tem que saber sobre globalização, mídias sociais, tecnologia. Então, são assuntos assim que se aprende em geografia, que são de sociologia. Você vê junto, o foco é problemas sociais da atualidade, e aí você vai estudar a matéria de geografia normalmente e vai atrás de conceitos relacionados a isso, que tem a ver com sociologia. Eu coloquei destacado aqui, e aí você vai atrás, o que não falta é texto sobre esses assuntos na internet, e eles caem bastante no Enem. Então agora vamos para História e Filosofia, que é a mesma lógica para mim, eu coloco junto. Dá para você estudar separado, faz mais sentido do que estudar separado Sociologia e Geografia. Eu prefiro estudar junto, porque a história e a filosofia de uma época estão meio que inseparáveis. Sei lá, a filosofia surgiu na Grécia por um motivo. E você tem que saber a história da Grécia. E aí você passa a entender que a filosofia surgiu naquele lugar por causa da história prévia que tinha aquele lugar, e a filosofia que surgiu lá alterou a história a partir daquele momento, porque novas ideias surgiram. Então é meio difícil separar. Você vai estudar ambas de forma cronológica. Você não vai começar a estudar filosofia por Kant. Você vai começar lá atrás, por Grécia. História você começa lá atrás, até antes de Grécia. Mas quando você chega em Grécia, você precisa ver filosofia. Então eu sou a favor de estudar junto. Mas apesar de eu colocar na mesma matéria, tá em blocos diferentes. Então se você quiser separar, você separa. Mas vamos para a primeira descoberta. Olha só, 2 assuntos sozinhos
já dão 20% da prova. E isso é tão concentrado que se você estudar bem esses dois assuntos, você já vai preparado para uma parte razoável da prova. E aqui um deles é o surgimento da filosofia, e esse é razoavelmente grande, porque é como se fosse a filosofia lá na Grécia, então você tem que ver Sócrates, Platão, e aí os tópicos detalhadamente já estão no meu cronograma. E o outro assunto é escravidão e pacto colonial, que também é um assunto que cai um monte todo ano no Enem. Então esses dois você precisa dominar de cara, assim, não tem como ir para a prova sem saber bem os dois. E a próxima descoberta segue a mesma lógica, para quem quer fazer uma revisão enxuta. 8 blocos apenas já dão metade da prova. E aí também não vou perder tempo dando os detalhes, você tira uma fotinho, olha depois, ou pega o material depois, vira no membro. Mas vamos para a próxima descoberta, e aqui é mais uma dica que uma descoberta, eu não posso deixar de falar. Tem também uns mitos por aí do tipo, se só souber interpretar bem, dá para eu gabaritar humanas. Não é bem assim. Você tem que saber interpretar bem e tem que saber a teoria. Tem teoria sim, não é só ler e sempre vai ter a resposta lá. Eventualmente você vai ler sem saber a teoria e vai conseguir responder. Ou porque o texto dá muita dica, ou porque você teve uma lógica boa na hora, ou porque você chutou bem. Mas não é assim que você estuda para humanas. Você tem que saber a teoria e tem que interpretar bem. Então você tem que ler sempre, do mesmo jeito que você lê para linguagens. Pode ser até um dia um texto para um dia um texto para outro, aí você vê o que faz mais sentido para você. Mas se você ignorar a teoria também, você vai errar um monte de questão à toa. E se você interpretar bem e saber bem a teoria, primeiro, você não vai ter surpresa, segundo, que algumas questões você vai fazer mais rapidamente. Porque algumas questões você até tem a resposta no textinho, mas tem questão que você consegue fazer sem ler o texto se você souber a teoria. Você só olha as alternativas e já sabe a resposta. Então você tem que ir preparado para os dois. Não tem como não estudar um ou outro. Você tem que saber a interpretação, tem que saber a teoria. E aí a próxima descoberta também é para quebrar um mito. Já quebrei vários mitos aqui nesse vídeo, não sei se você está percebendo. Questão de que você tem que estudar um monte de gramática para linguagens, não. Questão de que só cai assunto difícil em matemática, não é verdade. De que não precisa saber a teoria para humanas, também não é verdade. E aqui vem um outro que às vezes tem uma variação de um ano para outro. Mas no geral, história do Brasil cai bastante. Às vezes não cai num ano, mas pegando uma média nos últimos anos, deu história do Brasil é 35% da prova de história com filosofia. E a mesma coisa é válida para a história geral. Às vezes não cai no ano também, cai pouquíssimo. Às vezes pode cair pouca de história do Brasil, às vezes pode cair pouca de história geral. Mas história geral e filosofia somados dá 65%. Então não tem como ignorar nenhum dos dois, os dois são importantes, os dois caem bastante. Mesmo que em um ano talvez não tenha caído tanto. Isso aí você não pode pegar um ano só. De um ano para outro, as mudanças podem ser razoáveis, mas se você pegar uma média dos últimos anos, quase não tem mudança. E aí vamos para a última descoberta de história, que é um tópico secreto também. De novo, se você já usa meu cronograma, tá lá. Tem um bloco muito importante, é o terceiro bloco do que mais cai, que não dão em cursinho em escola, pelo menos não dessa forma que eu coloco aqui, que é origem e evolução do direito e da democracia. Então olha só o que eu vou falar, deixa eu tomar cuidado para você não interpretar errado. Se você pegar Império Romano e Grécia Antiga, fora filosofia, na Grécia Antiga, tirando filosofia e tirando democracia, cai pouquíssima coisa de Grécia Antiga. Mas cai muita coisa de origem da democracia, ou seja, democracia na Grécia Antiga, e filosofia da Grécia Antiga. E para o Império Romano, cai pouquíssimo Império Romano, sem contar a parte de direito, latim, religião. Então a parte que mais cai de Império Romano e Grécia é isso, é democracia, direito e filosofia que a gente está tratando separadamente. Datas de guerras, nomes de guerras, isso eventualmente cai? Eventualmente cai. Mas é pouquíssimo comparado na Grécia, por exemplo, com democracia. É pouquíssimo comparado com filosofia na Grécia. Então tem um foco. Por isso que tem esse bloco, para você já estudar bem, assim mesmo, o que importa, que é origem e evolução do direito e da democracia. Então, como ele surgiu e a evolução é como que é hoje. Então, o que é comum no Enem e na maioria das provas mais modernas, assim? Ele fazer uma comparação de como é a democracia hoje com a democracia do jeito que ela surgiu, que são diferentes. E agora, então, vamos para a física. Física, eu só vou colocar uma descoberta aqui, depois eu penso em um vídeo completo e depois vou falar de química para fechar, então, essa análise, que eu acho que é a análise mais completa que já fizeram do Enem, e espero que esteja ajudando. Física. Tem muito bloco de física, mas se você separar por tema, você vai notar algo que também pode ter um impacto grande no seu estudo. Dentro da física, quase 60%
entre 55% e 60% são dos assuntos. Eletricidade e magnetismo, que é um assunto só, você tem que estudar junto, né? Eletricidade e magnetismo, e o outro assunto é termologia. Claro que dentro desses assuntos tem vários tópicos, mas esses dois assuntos são os mais importantes do Enem. Para você ter uma ideia, eletricidade e magnetismo é quase 30%. Cinemática é 10%. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito cursinho em escola que te dá uma carga absurda de cinemática, aí chega no final do terceiro ano e dá rapidinho eletricidade e magnetismo. Sendo que eletricidade e magnetismo é 3 vezes mais importante que cinemática. Então você faz um estudo de acordo com essa estatística. Não fica o ano inteiro estudando cinemática, se cai tão pouco comparado com eletricidade e magnetismo que você vai estudar faltando 2 meses para o Enem. Não faz sentido. E difícil que é só isso que eu tenho para falar hoje. Claro que daria para fazer muito mais coisa, mas o vídeo já está muito longo. Vamos para química, 2 últimas descobertas. Primeira descoberta de química. Em apenas 6 blocos, dá para você estudar metade da matéria de química, que também é muito concentrada. E a última descoberta, que eu acho muito massa, que na verdade é algo já antigo aqui no canal, é que para química também dá para você estudar metade da matéria de outra forma, que é daquele meu roteirinho de como estudar metade da matéria de química em apenas um dia, que em vez de fazer uma separação por blocos, como é o que eu vi aqui na estatística, eu fiz por tópicos. E aí você estuda poucos tópicos em um dia e já vai metade da matéria. Então você tem 2 opções para ver de uma forma prática e rápida metade de toda a matéria de química em termos de quantidade de questões que caem no Enem. E aí eu vou deixar o vídeo aqui caso você queira ver esse outro jeito. E por hoje é isso, obrigado.